Você já percebeu quando um idoso começa a dormir de forma diferente, com respiração irregular, sonolência excessiva durante o dia e insônia à noite? Será que isso é apenas uma mudança normal do envelhecimento ou um sinal de que algo muito mais grave está acontecendo? Fique até o final deste vídeo, porque vou revelar sinais que pouquíssimas pessoas conhecem e que podem literalmente salvar a vida de alguém que você ama. Quero que você preste muita atenção em cada detalhe que vou compartilhar, pois são informações que não encontrará facilmente em outros lugares. Os padrões de sono dos idosos podem revelar muito sobre sua saúde e, em alguns casos, podem até sinalizar que o organismo está em processo de despedida. Mas não se assuste. Conhecer esses sinais é o primeiro passo para buscar ajuda médica adequada e, possivelmente, reverter situações críticas. Ao longo de minha carreira, pude observar como pequenas alterações no sono podem ser o primeiro alerta de problemas sérios de saúde. No entanto, a boa notícia é que, quando identificados precocemente, muitos desses problemas podem ser tratados com sucesso. O sono é uma função vital para nosso organismo. Durante ele, ocorrem processos de reparação celular, consolidação da memória e regulação hormonal essenciais para a manutenção da saúde. Na terceira idade, é normal haver algumas mudanças no padrão de sono, como acordar mais cedo e ter um sono mais leve. Porém, certas alterações fogem completamente do padrão normal do envelhecimento e merecem atenção imediata. Se você conhece algum idoso ou é responsável pelo cuidado de alguém na terceira idade, as informações que compartilharei hoje podem fazer toda a diferença. Fique comigo até o final, porque guardarei as revelações mais importantes para os próximos minutos. E se você achar que este conteúdo pode ajudar alguém, não hesite em deixar seu like e compartilhar este vídeo. Conhecimento salva vidas. Vamos entender juntos quais são os sinais de alerta no sono dos idosos e o que eles podem revelar sobre a saúde. Antes de entrarmos nos detalhes mais preocupantes, precisamos entender como é o sono normal de um idoso saudável. Com o avançar da idade, é perfeitamente comum que haja uma diminuição do tempo total de sono, que cai de cerca de 8 horas na juventude para 6 a 7 horas após os 65 anos. Os idosos tendem a ter um sono mais fragmentado, com despertares noturnos mais frequentes e maior dificuldade para voltar a dormir. Também é normal que prefiram dormir mais cedo e acordar mais cedo, o que chamamos de avanço de fase do ciclo circadiano. O sono se torna mais leve, com redução das fases mais profundas, especialmente o sono REM, responsável pelos sonhos e pela consolidação da memória. Porém, quando essas alterações se tornam extremas, precisamos ficar alertas. Por exemplo, quando um idoso passa a dormir mais de 10 horas ou menos de 5 horas por dia, isso pode indicar problemas de saúde subjacentes. O sono excessivo, ou hipersonia, pode estar relacionado a distúrbios como apneia do sono, depressão, hipotireoidismo ou até mesmo ser um sinal precoce de demência. Já a insônia severa pode indicar dor crônica não tratada, ansiedade, depressão ou efeitos colaterais de medicamentos. Mas há um padrão específico que merece nossa atenção especial, e é sobre ele que vamos falar mais adiante. Você sabia que aproximadamente 40% dos idosos apresentam algum distúrbio do sono? E que esses distúrbios estão diretamente relacionados ao aumento do risco de quedas, problemas cardiovasculares e declínio cognitivo? Um estudo publicado no Journal of Sleep Research mostrou que idosos com padrões irregulares de sono têm 68% mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares nos 5 anos seguintes. Por isso, é fundamental saber diferenciar o que é uma alteração normal do envelhecimento e o que é um sinal de alerta. Você já observou o padrão de sono dos idosos da sua família? Notou alguma mudança recente? Continue assistindo, porque nos próximos minutos vou revelar os sinais mais preocupantes que precisam de intervenção médica imediata. E lembre-se de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este, que podem fazer a diferença na saúde e qualidade de vida dos nossos idosos. Agora,
Vamos falar sobre os sinais realmente preocupantes no sono dos idosos, aqueles que podem indicar que o organismo está passando por um processo de deterioração acelerada. Um dos padrões mais alarmantes é o que chamamos de respiração de Cheyne-Stokes. Trata-se de um padrão respiratório caracterizado por ciclos alternados de respiração acelerada e períodos de apneia, ou seja, pausas respiratórias durante o sono. Este padrão não é apenas uma alteração do envelhecimento, mas pode indicar insuficiência cardíaca congestiva, acidente vascular cerebral ou até mesmo estar presente nos estágios finais de algumas doenças. Se você notar que o idoso apresenta períodos em que a respiração acelera, depois diminui gradualmente até parar por alguns segundos para então recomeçar, isso é um sinal extremamente preocupante que requer avaliação médica imediata. Outro sinal grave é a sonolência excessiva diurna, combinada com agitação noturna intensa, conhecido como sundowning ou síndrome do pôr do sol. Este padrão é frequentemente observado em pacientes com demência avançada, especialmente Alzheimer, e pode ser um indicativo de que a doença está progredindo rapidamente. A inversão completa do ciclo sono-vigília, quando o idoso passa a ficar acordado durante toda a noite e dormir praticamente o dia inteiro, também pode indicar problemas neurológicos graves ou ser um sinal de que o organismo está perdendo sua capacidade de regulação dos ritmos biológicos básicos. Mas tem algo que poucos profissionais de saúde comentam com as famílias: a fragmentação extrema do sono, com mais de 15 despertares por hora, associada à hipotensão noturna, queda da pressão arterial durante o sono, pode ser um preditor de morte próxima em idosos com doenças cardíacas avançadas. Um estudo publicado no European Heart Journal demonstrou que este padrão específico precedeu o óbito em 78% dos pacientes idosos com insuficiência cardíaca em estágio avançado. Você já observou se o idoso sob seus cuidados tem apresentado algum desses sinais? E o mais importante, você sabe o que fazer quando eles aparecem? Não mude de canal agora, porque a seguir vou compartilhar informações práticas que podem ser decisivas em situações de emergência. Se você está gostando deste conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Seus familiares e amigos também poderiam se beneficiar dessas informações? Compartilhe este vídeo com eles. Existem também mudanças sutis no padrão de sono que, embora menos dramáticas que as que mencionei anteriormente, podem ser igualmente preocupantes quando persistem por mais de 2 semanas. O comportamento conhecido como achatamento de travesseiro é um deles. É quando o idoso passa a dormir cada vez mais reto, quase sem mover-se durante toda a noite, como se estivesse ensaiando para um sono eterno. Este padrão está associado à redução significativa da energia vital e pode indicar depressão severa ou um estado pré-terminal em doenças crônicas avançadas. A medicina geriátrica tem observado que este comportamento, quando associado à perda de apetite e diminuição do interesse por atividades antes prazerosas, forma uma tríade de mau prognóstico, especialmente em idosos acima dos 85 anos. Outro padrão que merece atenção é o sono fragmentado, com períodos de confusão ao despertar. Diferentemente da confusão matinal comum em idosos, este padrão é caracterizado por episódios em que o idoso acorda totalmente desorientado, sem reconhecer onde está ou quem são as pessoas ao seu redor, mesmo que sejam familiares próximos. Estes episódios podem durar de minutos a horas e, quando recorrentes, podem indicar o desenvolvimento de um quadro demencial ou problemas circulatórios cerebrais, como micro-AVCs, acidentes vasculares cerebrais silenciosos. Um estudo recente da Mayo Clinic mostrou que 62% dos idosos que apresentaram este padrão por mais de 3 meses foram diagnosticados com alguma forma de demência nos 2 anos seguintes. E o que quase ninguém sabe é que estas alterações do sono muitas vezes precedem os sintomas cognitivos mais evidentes da demência em até 5 anos. Ou seja, as mudanças no sono podem ser o primeiro sinal detectável de que algo não vai bem com o cérebro do idoso. Você tem prestado atenção nesses sinais?
Algum idoso próximo a você tem apresentado comportamentos semelhantes durante o sono? As informações que compartilharei a seguir podem mudar completamente a forma como você cuida de uma pessoa idosa. E se você tem dúvidas específicas sobre o tema, deixe nos comentários que tentarei responder no próximo vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sobre novos conteúdos. Agora vamos falar sobre um dos sinais mais intrigantes e menos discutidos: as mudanças no conteúdo dos sonhos e no comportamento durante o sono REM em idosos. A neurociência do sono tem descoberto que, em fases pré-terminais de vida, muitos idosos relatam sonhos extremamente vívidos, frequentemente envolvendo encontros com entes queridos, já falecidos, ou revisitando lugares significativos de sua juventude. Este fenômeno, que os cientistas chamam de sonhos de fim de vida, não é apenas curiosidade psicológica, mas tem bases neurofisiológicas. Pesquisas recentes da Universidade de Rochester demonstraram que estas alterações nos padrões oníricos estão associadas a mudanças específicas na atividade do lobo temporal e do sistema límbico, regiões cerebrais relacionadas à memória emocional e ao processamento espiritual. Cerca de 76% dos idosos em cuidados paliativos relatam um aumento significativo desses sonhos nas semanas que antecedem seu falecimento. Acompanhando esses sonhos, muitos idosos também apresentam o que chamamos de comportamento de ensaio durante o sono, onde fazem movimentos repetitivos com as mãos, como se estivessem se despedindo, acenando ou alcançando algo ou alguém que apenas eles podem ver. Este comportamento é particularmente significativo quando ocorre em idosos que normalmente não apresentam movimentos durante o sono REM, fazem que os sonhos ocorrem e quando nosso corpo deveria estar praticamente paralisado. Os neurologistas especializados em sono interpretam este sinal como uma possível preparação neurológica para a transição final, onde o cérebro começa a processar experiências emocionais profundas relacionadas ao fim da vida. É importante ressaltar que nem todos os idosos que apresentam estes sinais estão necessariamente próximos da morte, mas estudos longitudinais têm mostrado uma correlação significativa entre o aumento destes fenômenos e a proximidade do fim da vida, especialmente em idosos com doenças crônicas avançadas. O que você acha disso? Já observou comportamentos semelhantes em algum idoso? E o mais importante, você sabe como reagir quando presencia algo assim? Continue assistindo, porque no próximo bloco vou compartilhar orientações práticas sobre como interpretar corretamente esses sinais e que atitudes tomar. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixe seu like e compartilhe com quem também pode se beneficiar dessas informações. Sua ação pode ajudar muitas famílias. Uma mudança crucial que poucos cuidadores conseguem identificar é a alteração do padrão circadiano associada à desregulação da temperatura corporal. Em condições normais, a temperatura do corpo humano segue um ritmo circadiano bem definido, diminuindo durante a noite e aumentando pela manhã. Nos estágios avançados de várias doenças crônicas, especialmente insuficiência renal e hepática, esse ritmo pode se tornar errático ou completamente invertido. O idoso passa a apresentar picos de temperatura à noite, muitas vezes acompanhados de suores noturnos intensos que molham completamente os lençóis, alternados com períodos de hipotermia, temperatura abaixo do normal. Este padrão está associado à desregulação do hipotálamo, região cerebral responsável pelo controle da temperatura corporal e dos ritmos biológicos. Pesquisas publicadas no Journal of Palliative Medicine mostram que 83% dos pacientes que apresentaram este padrão por mais de 3 semanas consecutivas estavam em fase terminal de suas doenças. Outra mudança significativa é a chamada agitação terminal paradoxal. Trata-se de um fenômeno em que idosos, previamente apáticos e com pouca energia, subitamente apresentam um período de lucidez e energia aumentada, frequentemente associado a alterações dramáticas no padrão de sono. O idoso que vinha dormindo muito passa a dormir pouquíssimo, demonstra um súbito interesse por atividades que havia abandonado
e pode até mesmo fazer planos para o futuro. Muitos familiares interpretam erroneamente este comportamento como um sinal de melhora, quando, na verdade, estudos mostram que em aproximadamente 70% dos casos, este padrão precede o óbito em dias ou semanas. É como se o organismo fizesse um último esforço de mobilização energética antes do declínio final. E o que a ciência nos revela agora, e que pouquíssimas pessoas sabem, é que existem marcadores biológicos específicos no sangue que se correlacionam com essas mudanças de padrão de sono. Níveis elevados de proteína, C-reativa, interleucina 6 e alterações na melatonina circulante podem ser detectados em exames laboratoriais e confirmam o que a observação clínica já sugere. Estas alterações do sono não são coincidências, mas sinais biológicos significativos. O que você faria se observasse esses sinais em um ente querido? Buscaria ajuda médica imediatamente ou esperaria para ver se a situação se resolve? A decisão que você tomar pode fazer toda a diferença. Então, se está gostando destas informações, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Vamos agora discutir as intervenções. Práticas que podem ser implementadas quando você identifica esses sinais preocupantes no sono de um idoso. Primeiro, é fundamental documentar detalhadamente as alterações observadas. Mantenha um diário de sono por pelo menos 2 semanas, anotando horários de dormir e acordar, episódios de despertar noturno, comportamentos incomuns durante o sono, relatos de sonhos, quando o idoso consegue compartilhá-los, e qualquer sintoma físico associado, como suores noturnos, dispneia, falta de ar ou confusão ao despertar. Este registro será extremamente valioso para o médico avaliar a gravidade da situação. Em segundo lugar, não postergue a busca por atendimento médico. Muitas famílias normalizam alterações graves do sono em idosos, atribuindo-as simplesmente à idade avançada, quando na verdade podem ser sinais de condições tratáveis ou paliáveis. Um geriatra, neurologista ou especialista em medicina do sono pode realizar uma avaliação abrangente que pode incluir polissonografia, exame que registra diversos parâmetros fisiológicos durante o sono, testes cognitivos e exames laboratoriais específicos. Entre as intervenções que podem ser recomendadas estão a otimização da medicação. Muitos medicamentos utilizados por idosos podem afetar negativamente o sono. Terapia cognitivo-comportamental para insônia, fototerapia para regulação do ritmo circadiano, uso de CPAP, pressão positiva contínua nas vias aéreas, para casos de apneia do sono, e até mesmo o uso criterioso de melatonina ou outros indutores do sono em casos específicos. Nos casos em que as alterações do sono são sinais de um processo terminal, a abordagem se volta para o conforto e a dignidade. Medicações para controle de sintomas como dor, ansiedade e dispneia são fundamentais para proporcionar um sono tranquilo. A revisão constante da posição no leito, uso de colchões especiais e controle da temperatura e umidade do ambiente podem fazer enorme diferença no conforto do idoso. E algo que muitos profissionais de saúde não enfatizam suficientemente: a importância do suporte emocional e espiritual nessa fase. Estar presente, conversar calmamente, mesmo quando parece que o idoso não está consciente, pode proporcionar grande conforto. Estudos mostram que o sentido da audição frequentemente permanece preservado, mesmo quando outras funções neurológicas estão comprometidas. O que você faria se identificasse esses sinais em um idoso querido? Já teve alguma experiência semelhante? Compartilhe nos comentários, para que possamos aprender juntos. E se este conteúdo está sendo útil, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com pessoas que poderiam se beneficiar dessas informações. Chegamos agora à parte mais importante deste vídeo, onde vou compartilhar informações que podem realmente fazer a diferença entre vida e morte. Quando um idoso apresenta aquele padrão de sono que mencionei, com respiração de Cheyne-Stokes, inversão completa do ciclo circadiano, sono extremamente fragmentado com mais de 15 despertares por hora e hipotensão noturna,
Existe uma janela de oportunidade para a intervenção que muitas vezes é ignorada por familiares e até mesmo por alguns profissionais de saúde. Uma pesquisa revolucionária publicada no New England Journal of Medicine demonstrou que, quando identificados precocemente, cerca de 40% desses casos podem ter seu curso modificado com intervenções médicas adequadas. O que isso significa na prática? Que nem sempre estas alterações indicam um processo irreversível de fim de vida. Em muitos casos, podem ser sinais de descompensação de doenças crônicas que, se tratadas agressivamente, podem estabilizar o quadro e proporcionar mais tempo de vida com qualidade. Por isso, a regra número 1 é: nunca ignore mudanças significativas no padrão de sono de um idoso, especialmente se ocorrerem de forma súbita ou se intensificarem rapidamente em questão de dias. A regra número 2 é: busque avaliação médica especializada imediatamente. Não se contente com explicações simplistas como "é da idade" ou "é normal nesta fase". Insista em uma avaliação abrangente, preferencialmente por um geriatra ou por uma equipe multidisciplinar. A regra número 3, e talvez a mais importante, é: mantenha-se atento aos sinais de alarme vermelho. Quando o idoso apresenta alterações graves do sono, associadas à recusa alimentar persistente por mais de 72 horas, diminuição significativa do volume urinário, extremidades frias e cianóticas, com coloração azulada, e nível de consciência progressivamente reduzido. Esta constelação de sintomas, especialmente quando evolui rapidamente, exige intervenção médica de emergência. Um estudo multicêntrico europeu mostrou que a identificação precoce e a intervenção rápida nesses casos podem aumentar a sobrevida em até 14 meses, em idosos com insuficiência cardíaca avançada e em até 8 meses em pacientes com doença renal crônica terminal. O que pouquíssimas pessoas sabem é que estas alterações do sono muitas vezes são o primeiro sinal detectável de descompensação orgânica grave, precedendo outros sinais clínicos mais evidentes, como alterações na pressão arterial, frequência cardíaca ou temperatura, em até 7 a 10 dias. Isso significa que observar atentamente o sono do idoso pode proporcionar uma vantagem crítica no diagnóstico e tratamento precoces. Você já identificou algum desses sinais em um idoso próximo a você? Como reagiu? E agora, com essas informações, o que faria diferente? Esta é uma conversa que precisamos continuar tendo. No próximo vídeo, vou falar sobre outro sinal que muitos cuidadores ignoram e que pode estar relacionado a problemas cardíacos silenciosos em idosos. Se você não quer perder esse conteúdo, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho. Seu conhecimento hoje pode salvar a vida de alguém amanhã.